Estamos no mês da família e me deram um tema aqui, firmados em Cristo, construindo um legado especial. E eu já compartilhei isso com os irmãos, mas frequentemente quando eu sou chamado para pregar, em qualquer ocasião, na hora que eu sou convidado, me vem um texto à mente. E geralmente é esse texto que Deus usa para que eu fale. E foi o que aconteceu dessa vez. Eu recebi uma mensagem de Mirella, e ela me chamando para pregar aqui no encerramento, e me deu o tema, e assim que eu vi o tema, um texto me veio à mente. E Deus foi dirigindo de lá para cá, e eu concluí que era com esse texto que eu tinha que trabalhar. Quando eu voltei a olhar o WhatsApp que a Mirella me enviou, eu percebi que ela tinha 2 textos bíblicos como sugestão para eu usar. E não era o que eu tinha escolhido. Mas eu falei, bom, eu acho que Deus pode escolher melhor que a Mirella, né? Mas eu vou usar um dos textos. Mas eu queria convidá-los para abrir suas Bíblias no Salmo de número 78. Esse é um dos maiores salmos da Bíblia. Qual que é o maior? 119. E o 78, eu não sei se é o segundo maior, mas está lá em cima na lista. E é um salmo que foi escrito por Asaf ou por sua família. E nós lemos o início dele quando fizemos a leitura bíblica aqui no início do culto. E eu queria ler mais uma vez com vocês os primeiros 8 versículos, onde Asaf escreve o seguinte: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração o conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Deus, esse culto não é sobre nós, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. E quero pedir, Senhor, que a tua presença, o teu poder, a tua misericórdia, a tua paciência para conosco seja sentida nesse culto. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Salmo 78 é um salmo bem conhecido, existem até músicas a respeito desse salmo. É interessante pensarmos em quando esse salmo foi escrito, e ele foi escrito justamente numa época em que Israel havia se dividido. Todos nós sabemos do rei Davi, depois dele veio o seu filho, Salomão,
Mas com a morte de Salomão, o reino se dividiu por causa de uma briga dos herdeiros ali, se dividiu e 10 tribos de Israel ficaram para o lado do norte. E 2 tribos, que foram Judá e Benjamim, ficaram para o lado sul. As tribos do norte, as 10 tribos, se desviaram de Deus, esqueceram Deus, começaram a seguir seus próprios caminhos. O pessoal do sul, as 2 tribos, se manteve mais ou menos fiel por mais uns 130 anos por aí. Quem escreveu esse salmo foi Asaf, ou talvez seus filhos, que continuaram o seu ministério. Asaf era um levita. Ele foi escolhido por Davi para liderar o louvor no tabernáculo quando a arca voltou para Jerusalém. E nessa divisão dos reinos, ou nessa divisão do reino, nós vemos que Judá e Benjamim ainda estavam naquele período de fidelidade a Deus. E aqui, nos primeiros 8 versículos, Asaf, ele faz uma chamada ao povo de Israel. E a chamada era para lembrar e para ensinar aquilo que Deus havia deixado para os seus pais. No versículo 1, ele diz: presta atenção, ouçam o que eu estou dizendo. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos para as palavras da minha boca. Asaf estava para introduzir uma coisa que era extremamente importante para o povo de Israel. E ele diz aqui: eu vou abrir a minha boca em parábolas. A ideia de parábolas aqui é de comparações. Vou abrir minha boca em comparações, em parábolas. Vou propor ensinos ou um enigma da antiguidade. Vou propor coisas antigas que podem ser meio difíceis de entender, mas são uma realidade. Então ele disse: presta atenção no que eu vou dizer para vocês. E no versículo 3, ele diz: o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido, o que nossos pais nos têm contado, não vamos encobrir aos nossos filhos. Não vamos esconder dos nossos filhos, mas vamos contar às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. E por que isso? Veja o versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse e para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos. Ele diz aqui: Deus estabeleceu um mandamento, Deus estabeleceu uma lei. Vocês que estão vivos hoje, vocês que conhecem o Senhor, o seu papel é comunicar a seus filhos todas as bênçãos de Deus do passado. Tudo aquilo que vocês, como pais, passaram, tudo aquilo que os seus avós passaram. Não esconda isso dos seus filhos. Revele aos seus filhos as maravilhas de Deus. Quando nós pensamos em revelar as maravilhas de Deus, normalmente a gente pensa em coisa boa, né? O dia que Deus permitiu que a gente comprasse essa casa, o dia que Deus nos deu um carro,
o dia que Deus nos deu filhos, o dia que Deus me deu um bom emprego. Quem tem maravilhas assim para contar aos seus filhos? Amém? E Asaf diz aqui, as maravilhas de Deus têm que ser contadas aos nossos filhos. E ele diz que isso é uma lei em Israel, é uma ordem dada aos pais. E o propósito disso era que os filhos conhecessem, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem a seus filhos. Eu estou aqui há 14 anos, quase 14 anos aqui em Pernambuco, e nesse pouco tempo que eu tenho estado aqui, eu vi gente que passou por essa igreja e deixou filhos e deixou netos. Não estão mais conosco, mas seus filhos estão. Uma das alegrias que eu tenho, os irmãos sabem que nem sempre, mas normalmente no mês de janeiro, nós vamos a São Paulo, a terra maravilhosa, prometida por Deus. E o que me alegra em ir lá não é tanto em ver a cidade, em ver as coisas, e ver os lugares que eu passei quando criança, mas é ver meus filhos. Aí você vai dizer, mas peraí, você não falou que não tinha filhos? Pois é, eu não tenho. Mas eu tenho filhos na fé. E como é gostoso chegar lá e ver o pastor Davi, o pastor Alexandre e outros pastores ali. Eram meus jovens, quando eu dirigia a juventude. E como é gostoso ver os filhos destes. Na igreja, alguns já têm tamanho suficiente para estar cantando, para estar falando. E sabe, meus queridos, essa ordem, esse mandamento de Deus, isso que Deus estabeleceu, é realmente essa questão de levarmos adiante aquilo que nós recebemos de Deus. Aquilo que nós experimentamos como maravilhas de Deus. E o versículo 8, versículo 7 diz, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então Asaf aqui lembra o povo de Israel da necessidade, da importância dessa comunicação. Alguém esses dias me disse, acho que foi o meu irmão que me disse hoje de manhã, eu não entendo muito desse negócio de tecnologia. Né? Quem tem dificuldade aqui com tecnologia? Chama as mãos. Tem muita gente mentindo também, né? Nos dias de Asaf, não havia toda essa tecnologia. Nem o Velho Testamento tinha sido escrito ainda, o que dirá do Novo. Eles não tinham. O judeu não podia carregar a Bíblia na sua mão. Hoje nós nem precisamos carregar a Bíblia na nossa mão porque está no celular. Mas eles não tinham nada disso. Eles dependiam daquilo que eles ouviam dos levitas e dos sacerdotes. E papai e mamãe tinham que ouvir com muita atenção, porque era dever deles passar isso para os seus filhos. Para quê? Para que eles pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem de suas obras. E
Uma pergunta que eu tenho que fazer essa noite é: que legado eu estou deixando para os meus? Que legado eu estou dando para os meus? Muito se pensa em dar aos filhos tudo o que eles precisam para vencer na vida. Eu li esses dias um negócio que eu vou compartilhar com vocês aqui, que diz o seguinte: Deus te colocou aqui não para assegurar que seus filhos tenham uma boa educação e aprendam a ser polidos e educados em seus relacionamentos, mas você foi chamado para apresentar aos seus filhos o fato dos fatos da existência humana. Isto é, a existência, o caráter e o plano de Deus. Sem esse fato, não há qualquer outro fato da vida humana que possa ser adequadamente avaliado ou compreendido, ou seja, sem isso, nada mais faz sentido. O meu papel como pai, como mãe, como líder, é compartilhar com aqueles que me seguem a existência, o caráter e o plano de Deus. Sem isso, nada mais faz sentido. Filósofo ou catador de lixo, seu filho nunca será o que Deus planejou para ele, sem o conhecimento desse caráter, da existência e do plano de Deus. Tem me fazer uma pergunta: por que foi que você escolheu a profissão que você tem? Eu trabalhei muitos e muitos anos como professor de inglês. E nesse período, durante 9 anos, eu dava provas de proficiência em inglês. Isso é, eu testava a capacidade que os candidatos tinham de falar inglês. E a minha responsabilidade era com a prova oral. E na prova oral, eu não tinha uma lista de perguntas que eu tinha que fazer. Eu tinha 15 ou 20 minutos para bater um papo com cada candidato. E em inglês. E no final desses 15 ou 20 minutos, eu avaliava esse candidato na sua capacidade de se comunicar oralmente em inglês. Eram alunos de faculdades, de universidades, que tinham que fazer trabalhos em outros países e eles tinham que testar a sua habilidade em se comunicar oralmente. Uma pergunta que eu fazia a quase todos eles, sem exceção, era: por que você escolheu a sua profissão? E, Rebeca, deixa eu dizer uma coisa, o pior dia para mim é quando o pessoal da veterinária vinha fazer teste. Eles eram terríveis. Eram terríveis. Eu me lembro de uma vez, uma senhora entrou na sala e disse: professor, não pergunta nada porque eu não sei nada. Eu falei: mas eu tenho que perguntar alguma coisa para poder dar alguma nota, mas ela falou: eu não sei nada. Fico pensando, por que uma pessoa vai fazer um teste desse, né? Um teste internacional. E eu falei: bom, eu vou fazer umas perguntas bem simples para ver se realmente é nada. E a gente não dava nota 0. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: what's your name? E ela respondeu: yes. Mas eu fazia essa pergunta para quase todos: por que você escolheu
essa profissão. E eu recebia muitas respostas. Alguns diziam, eu tentei em várias faculdades e a única que consegui foi essa. E outros diziam, eu era apaixonada por um professor de tal matéria e eu acabei gostando tanto da matéria que eu resolvi escolher essa profissão. E eu ficava esperando que algum candidato surgisse e como resposta me dissesse, olha, professor, considerando os dons, os talentos e as habilidades que Deus me deu, eu vi nessa profissão a melhor maneira de servir ao meu Deus e os meus semelhantes. Eu nunca ouvi essa resposta. Mas como seria bom se cada crente que estivesse se preparando para a sua vida futura pudesse dar essa resposta. Considerando os dons, os talentos e as habilidades que Deus me deu, eu vi nessa profissão a melhor maneira de servir a meu Deus e aos meus semelhantes. E você sabe por que muitos não se dão bem na sua profissão? Porque não estão servindo a Deus e não estão servindo os seus semelhantes. Nunca aprenderam isso em casa. Que legado estamos deixando para os nossos filhos? E eu disse agora há pouco que, considerando essa questão de contarmos aos nossos filhos as bênçãos que Deus derramou sobre nossas vidas, os tesouros que recebemos dele, geralmente pensamos em coisas que, obviamente, são fantásticas, são maravilhosas, coisas que a gente pode agradecer a Deus. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui vivemos só de coisas boas? Quantos de nós vivemos só de boas experiências? Quantos de nós aqui vivemos uma vida sem pecado? E podemos dizer como aquele fariseu, obrigado, Senhor, porque eu sou santo desse jeito, não sou como muitos pecadores que tem por aí. Nenhum de nós pode dizer isso. Mas se eu perguntasse para cada um de vocês, me diga algumas falhas que você teve na sua vida. Me conte de algumas vezes que você esteve doente. Fale-me de momentos em que você esqueceu de Deus. Me conte daquelas horas em que você propositadamente desobedeceu a Deus. Você pecou e sabia que estava pecando. A noite não seria suficiente para todos nós contarmos os nossos momentos. E eu acho interessante que sempre que eu ouço esse trecho, ou esse salmo, apenas essa parte do salmo é lida. E apesar dele ser um dos maiores salmos da palavra de Deus, o restante dos versículos, do versículo 9 até o 66 pelo menos, poucos versículos são lidos. E aqui Asaf está falando daquilo que a gente deve lembrar aos nossos filhos. Ninguém gosta de revelar suas fraquezas. O que acontece quando um filho pequeno começa a aprontar numa casa em que você está visitando?
você fica todo sem jeito e tenta controlar o filho e não deixá-lo. E por que isso? Não é para instruir o filho, não. É para não passar vergonha. Não é não? Que vão dizer de mim com o filho fazendo essas coisas. E sabe, um dos grandes problemas de nossas vidas é admitirmos nossas fraquezas. Admitirmos nossas falhas. Admitirmos os nossos pecados. Principalmente na frente de nossos filhos, a quem nós corrigimos. Eu tive uma aluna uma vez, uma senhora, que deixou de fazer algum trabalho que eu pedi. E eu, brincando, disse para ela: se você fizer isso de novo, eu vou ligar para sua mãe. E era uma senhora adulta e tal. E ela falou: professor, olha, se o senhor quiser ligar para minha mãe, o senhor pode ligar. Mas, por favor, não liga para as minhas filhas, não. Nós não gostamos de revelar as nossas falhas, os nossos fracassos. Mas quando o Asaf aqui fala da importância de lembrarmos do passado, das coisas que aconteceram, daquilo que nós passamos, das estradas em que andamos, a gente se assusta quando continua a ler o restante do Salmo. Porque é quase tudo de problemas, de erros e de falhas. E eu sei que o Salmo é um pouco comprido, mas vocês acompanham comigo. Eu estou com uma certa dificuldade de visão. Aliás, orem por mim, que eu vou ter que fazer um tratamento aqui na visão. Estou com descolamento de retina. Então, eu vou ler um pouco devagar, porque eu não estou enxergando muito bem. Mas vamos lá. Começando no versículo 9. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Esses filhos de Efraim são as tribos do norte, que já estavam longe do Senhor. E olha que eles tinham se esquecido desse Deus, tinham se afastado desse Deus, e esqueceram do que ele tinha feito. Mas veja o que diz o versículo 12. Esse Deus fez maravilhas à vista dos seus pais na terra do Egito. Os antepassados de Efraim haviam visto Deus fazer maravilhas. Versículo 13, dividiu o mar e fez que o atravessassem, fez as águas ficarem como um muro. Também os guiou de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. No deserto partiu rochas e deu-lhes beber à vontade, águas que enchem as profundezas. Da pedra fez sair fontes e fez correr águas como um rio. Olha as coisas maravilhosas que Deus fez, mas veja as coisas maravilhosas que o povo fez. Mesmo assim, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, provocaram a Deus do coração, pedindo comida segundo o seu próprio gosto. Também falaram isso contra Deus. Por acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Por acaso dará carne ao seu povo? É verdade que ele feriu a rocha e as águas fluíram. Ribeiros jorraram a valer. Mas ele poderá dar-nos alimento ou preparar carne para o seu povo?
coisa. O que eles estavam dizendo aqui era o seguinte: tá, Deus deu água, Deus deu umas outras coisas, e carne não vai dar, não? Será que ele não é capaz de fazer isso para a gente, não? Insatisfeitos com aquilo que tinham recebido de Deus. Versículo 21. Quando o Senhor os ouviu, indignou-se e lançou fogo contra Jacó, enfureceu-se contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então veio a resposta de Deus. Eles haviam abandonado Deus, estavam zombando de Deus. Deus falou, tá bom. Contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para que comessem, e deu-lhes cereal dos céus. Cada um comeu o alimento dos poderosos, mandou-lhes comida com fartura. Fez soprar nos céus o vento oriental e pelo seu poder trouxe o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e um bando de aves como areia do mar, e as fez cair no meio do acampamento em volta de suas tendas. Então eles comeram e se fartaram, pois deu-lhes o que desejavam. Interessante isso. A gente estava esperando virem açoites de Deus. Mas apesar da desobediência, apesar da rebeldia, Deus providenciou o que eles precisavam. Versículo 30. Mas, não estando satisfeitos quando a comida ainda estava na boca, a ira de Deus se acendeu contra eles e ele matou os mais fortes. Sim, derrubou os jovens de Israel. O julgamento de Deus. Mas mesmo assim, eles pecaram e não creram nas suas maravilhas. Por isso fez seus dias se dissiparem em um sopro e seus anos em repentino terror. Quando ele os castigava com a morte, então o procuravam. Arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. O ano passado, o irmão Paulo, com a classe aos adultos, ensinou sobre o livro de Juízes. E é um livrinho duro, né? E é muito interessante que em Juízes a gente vê um vai e vem que é muito interessante. Israel pecava, Deus os castigava, colocava na mão do inimigo. Mas depois de um tempo de sofrimento, eles clamavam a Deus e diziam, tem misericórdia. E Deus tinha misericórdia, Deus levantava um libertador e libertava Israel do povo inimigo. Aí eles ficavam um tempo obedecendo a Deus, dali a pouco se afastavam de novo de Deus. E Deus colocava um outro inimigo no seu caminho. E eles eram subjugados e sofriam durante muito tempo. E isso a gente vê durante todo o livro de Juízes. Mas existe uma instância ou duas em que Deus os colocou na mão de um inimigo e eles não se arrependeram. Só que eles sofreram tanto que Deus teve dó deles e os libertou. Mas aí eles voltaram a pecar. E Deus de novo deixou que os inimigos os subjugassem. Uma coisa que é extremamente importante ensinarmos aos nossos filhos, não apenas em palavras, não apenas em ensinos, mas a nossa convivência com eles, é da misericórdia de Deus.
Domingo que vem, nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. E é frequente, em momentos de ceia, um ou outro cristão recusar a ceia, porque ele se julga indigno da ceia do Senhor. Então ele não participa da ceia, porque ele se julga indigno. Agora eu pergunto o seguinte: o que ele teria que fazer para no mês de julho poder participar da ceia? Como que ele deveria estar vivendo para se julgar digno da ceia do Senhor? Sempre que tem uma ceia, e eu já disse isso aqui antes, só que já faz muito tempo, vocês nem lembram, né? Eu abaixo a cabeça e fico pensando: Senhor, eu não sou digno disso. Eu não sou digno dessa mesa. Mas como se ele falasse aos meus ouvidos, eu ouço: Sérgio, olhe para a mesa. Sérgio, olhe para a mesa. E eu olho para a mesa e eu vejo o pão representando o corpo ferido de Jesus Cristo. Eu olho para o fruto da uva e vejo o sangue de Jesus Cristo. E sou convencido pelo Espírito de Deus: eu não sou digno mesmo. A dignidade é toda de Jesus. A dignidade é toda de Jesus. Sabe, quando eu digo, eu não sou digno de participar da ceia, portanto hoje eu vou me abster, eu estou deixando de confiar em Jesus Cristo e estou confiando em mim mesmo. E eu estou dizendo: agora eu não estou pronto, mas quando eu estiver, eu vou participar. Se isso for verdade, meu querido, você nunca vai participar. Porque eu participo da ceia do Senhor, não porque eu sou um ser puro, sem pecado, sem falha, mas eu posso participar da ceia do Senhor porque não sou eu que produzo a ceia. Foi Jesus que produziu a ceia com seu corpo e com seu sangue. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vamos contar aos nossos filhos aquilo que Deus tem feito por nós, para que eles aprendam conosco, é muito importante eles entenderem que eu sou o que sou não por causa de mim, mas por causa de Jesus Cristo. E eu posso ensinar aos meus filhos do caminho em que devem andar, porque Jesus me ensinou. E Ele quer ensinar a mesma coisa a eles. Eu ando nos passos de Jesus Cristo, porque os meus passos são falhos. E se continuarmos lendo aqui, irmãos, nós vamos ver que Asaf fala de mais e de mais erros e problemas e desobediências e rebeldia do povo de Israel. Sabe, meus queridos, Asaf escreveu o que ele escreveu para nos mostrar que Deus
se mantém firme, mesmo quando seu povo é teimoso. Deus é misericordioso, mesmo que eu me esqueça dele. E Deus é fiel, mesmo que eu seja rebelde. É muito importante eu e meus filhos, ou aqueles a quem eu estou passando a palavra do Senhor, entendam que eu não sou o que sou por causa de mim. Mas se eu sou alguma coisa, eu sou por causa de Jesus Cristo. Porque Ele fez em meu lugar. A Bíblia, gente, é um livro. Aliás, a Bíblia não é um livro sobre grandes homens de Deus. A Bíblia é um livro sobre um grande Deus. E o que a minha família precisa entender é que a nossa família está alicerçada não no nosso bem-fazer, não no nosso acertar, não nos sermos bonzinhos, mas a nossa família está alicerçada em Jesus Cristo. Porque se depender de mim e de você, nossa vida será um fracasso. E é muito importante seus filhos, nossos filhos, entenderem que nós tentamos manter a ordem dentro de casa, mas nós não somos perfeitos. Qual foi a última vez que você virou para sua família e disse: queridos, eu falhei, eu errei, me perdoe? Mas é um falhei, um eu errei, não de desespero, mas a certeza de que não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, você ainda tem a misericórdia de Deus. Você ainda tem o amor de Deus. Você ainda tem a presença de Deus. Eu disse para vocês da dificuldade que eu tenho às vezes de entender Deus como Pai, porque eu nunca tive um pai. Mas tem muitos aqui que tiveram um pai, mas ainda não entendem certas coisas de Deus, maiormente o perdão. Quando você não é capaz de perdoar alguém que você diz amar, você está transmitindo a esse alguém, seja filho, seja quem for, de que Deus é assim. E que Deus não perdoa. E que você vai ter que caminhar muito tempo na ira de Deus até você se acertar. Eu disse para vocês que eu não... Aliás, antes de dizer isso, quero voar com vocês até o final do capítulo. Versículo 67. Versículo 67 do Salmo 78. Que diz o seguinte: além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Está falando aqui do Reino do Norte. Mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe
da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. Depois de passar um tempo falando da maldade e dos erros e das falhas de Israel, Asaf encerra aqui dizendo: então Deus não pôde aprovar o que o reino do norte estava fazendo, mas ele escolheu Judá, escolheu Davi. Quem é da tribo de Judá e quem é filho de Davi? Hã? Quem? Jesus. Asaf chega aqui no final e ele encerra esse assunto de anunciarmos o que Deus fez com a pessoa de Jesus Cristo. Então, o meu dever, o seu dever, nosso papel é anunciar Jesus em nossa família. Eu gosto muito daquela historinha, vocês todos conhecem, de um missionário que foi pregar numa igreja e ficou na casa de uma família que tinha um garotinho. E ele passou alguns dias com aquela família. Do domingo para segunda, de madrugada, esse missionário foi embora. E na manhã seguinte, quando o garotinho acordou, não viu o missionário. E ele virou para sua mãe e perguntou: mãe, cadê Jesus? Cadê Jesus? Aquele missionário era a imagem tão forte daquilo que aquele garotinho imaginava ser Jesus, que ele pensou que fosse Jesus. Eu me lembro de alguém que foi em casa uma vez e mais tarde nos disse: Sérgio, eu gosto de ir na sua casa, porque lá eu sinto paz. O que as pessoas sentem quando entram na minha casa? Que legado estou deixando, não só para minha família, mas para qualquer um que entrar lá em casa e ver quem eu sou, onde eu moro e como eu moro. Então, esse salmo aqui não é sobre Israel, é sobre Jesus. E nós estamos aqui há um mês falando sobre a família. Mas não estou falando sobre a minha família. Não estou falando sobre a sua família. Nós estamos falando sobre Jesus. Jesus. Eu quero encerrar com o salmo que me deixaram para usar e eu não usei. Mas eu quero encerrar com ele, que é o salmo de número 128. Salmo 128, que diz o seguinte: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho de suas mãos, serás feliz e tudo irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, indo a todos os dias da tua vida. Amém? Que Deus seja visto e honrado em sua casa. E que o maior legado que você possa deixar seja a pessoa e obra de Jesus Cristo. Deus abençoe.